Olá para todos que estão aí do outro lado da tela. Estamos começando mais uma aula de Ciências Naturais. Eu sou o professor Rogério, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo. Quero iniciar agradecendo você que está assistindo através do aplicativo do Centro de Mídias. Meus agradecimentos a vocês que estão acompanhando esta aula através do canal da Univesp TV ou da TV Cultura Educação. A aula de hoje é especialmente para os alunos do 5º ano e para todos os demais crianças e adultos que gostam de ciências naturais. Hoje, excepcionalmente, não teremos participação através do chat, mas fiquem ligados que no final da aula eu tenho uma proposta de atividade para vocês desenvolverem em casa. Aos adultos, professores que estão nos acompanhando em casa, muito obrigado e espero contribuir de alguma forma com vocês. A aula para o 5º ano é sobre equilíbrio e desequilíbrio ambiental. Compreender as relações que existem entre os componentes de um ambiente e perceber que ações humanas podem causar um desequilíbrio. Então vamos ver, na tela vão aparecer os objetivos da aula de hoje. Então o tema é equilíbrio e desequilíbrio ambiental. Ao final dessa aula, esperamos que vocês possam compreender o equilíbrio que existe no ambiente, entre os seres vivos, a água, o solo e o ar. Então, vamos compreender a relação entre esses componentes e o equilíbrio que se estabelece entre eles. Em seguida, vamos perceber que algumas ações humanas causam desequilíbrio no ambiente, tá? Então, para a gente entender e alcançarmos esses objetivos, nós temos que conhecer quais são os componentes de um ambiente. Quando estou falando de um ambiente, estou falando dos ambientes que existem sobre o planeta, as florestas, desertos, outros ambientes naturais, onde há um equilíbrio ambiental. Então, na tela de vocês, vocês verão aí uma imagem que mostra um exemplo de um ambiente. E nós vamos conversar, primeiramente, na identificação dos componentes que formam o ambiente. Quais são os componentes do ambiente? Um ambiente tem componentes não vivos. Componentes não vivos? Quer dizer que eles são mortos, professor? Não, eles não têm vida. Esses componentes não vivos são a água, o ar, a luz e o calor do sol, na forma de radiação, e o solo. Esses são os componentes que não têm vida, são os componentes não vivos. Além deles, em um ambiente existem componentes vivos, que são os seres vivos. Nós temos aí nesse exemplo que eu criei para vocês, os seres vivos como os passarinhos, borboletas e um sapo, tá? Então aí eu tenho um ambiente onde estão identificados aí os componentes não vivos e vivos. Para vocês entenderem como ocorre esse equilíbrio entre esses componentes, eu fiz uma montagem aqui para vocês, um tipo de um terrário, para ilustrar e vocês perceberem que há componentes vivos e não vivos em um ambiente e que eles estão em equilíbrio. Então vejam aqui na tela de vocês. Eu montei esse pequeno terrário, essa demonstração aqui com caixa de papelão, terra, tá? Usei algumas plantas e alguns animaizinhos de borracha para representar os seres vivos. Então, no ambiente nós temos o solo,
como componente não vivo, o ar é um componente não vivo, a luz e o calor do sol é um componente não vivo, a água é um componente também não vivo. E eles estão em equilíbrio. E se estabelece uma relação de equilíbrio entre esses componentes. As plantas servem de alimento para os animais, as plantas absorvem a água do solo, as plantas ajudam o solo a ser adequado à manutenção da vida e assim por diante. Tá? Durante a aula, nós vamos ver essas relações que se estabelecem entre esses componentes. Tá? E em seguida, vamos ver que algumas ações humanas causam um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio na relação desses componentes. Então, vejam aqui, na outra demonstração, o seguinte: se vamos imaginar que nesse ambiente houve uma queimada, certo? Pegou fogo. Ora, o que acontece após uma queimada? As plantas são afetadas. Os animais, se eles não morrem, eles fogem do fogo. E aí você tem um desequilíbrio no ambiente quando esse incêndio é muito grande. Você mata as plantas, mata seres vivos, retira seres vivos, torna o solo diferente, ele se fica mais seco. Tá? Então, são uma situação de desequilíbrio ambiental. Tá? Não há mais, foi quebrado o equilíbrio entre os componentes que havia nesse ambiente. Certo? Então, vamos ver lá na tela, seguindo a nossa aula, vamos identificar esses componentes e o que eles realmente fazem no ambiente. Como eu disse a vocês, o solo é um componente não vivo. Quando eu falo de solo, eu estou falando o que a gente conhece como terra, né? É a terra. É onde o chão lá da floresta, por exemplo. No solo ocorre o quê? A germinação das plantas. É nele que as plantas germinam, crescem e absorvem água. Então, as plantas precisam do solo para germinar, crescer e absorver a água. É da água que as plantas retiram, é do solo que as plantas retiram a água. Muitos animais vivem no solo, onde encontram abrigo e alimento. Então, muitos animaizinhos vivem no solo, como, por exemplo, a minhoca e alguns insetos vivem no solo. Ali eles encontram abrigo e alimento. O solo, ele é usado pelo ser humano para a agricultura. Então, nós precisamos do solo também para a agricultura, produção de alimento, né? Plantação. Então, o solo também é importante para nós, certo? Vamos lá, seguindo, qual é o outro componente não vivo que eu mencionei com vocês? É a água. A água, ela é essencial para todos os seres vivos, não é verdade? A água mantém a umidade do ar. Então, veja aí já uma relação entre dois componentes, o ar e a água. A água mantém a umidade do ar. A água também é usada na agricultura. Então, para a produção de alimentos para nós humanos, é necessária uma grande quantidade de água, né, para a irrigação dessas plantações na agricultura. Ora, e vocês sabem que quando a água está poluída ou contaminada, ela traz problemas à saúde e mata outros seres vivos. Então, quando um rio é poluído, contaminado, essa poluição mata outros seres vivos e pode trazer problemas para a nossa saúde. Então, aí vocês estão vendo um exemplo de uma ação humana que causa um desequilíbrio no ambiente, certo? Ora, seguindo aí, nós temos um outro componente não vivo, que é o ar. Ora, o ar, ele é essencial para os seres vivos. Os seres vivos respiram. O ar, ele é essencial para os seres vivos, pois o ar fornece, ele contém o gás oxigênio.
para os seres vivos respirarem. Quando o ar não tem água, o ar se torna seco. Então, quando não há água no ar, o ar se torna seco. E isso afeta, interfere alguns seres vivos. Existem realmente ambientes onde o ar é seco, como por exemplo um deserto. Mas ali já há um equilíbrio ambiental com os seres vivos desse ar mais seco. Uma outra informação importante é, quando o ar está poluído, causa problemas respiratórios. Então, nós que vivemos em cidades grandes, percebemos que quando há muita poluição no ar, quando o ar se torna mais seco, nós sentimos essa diferença e percebemos que essa poluição e o ar mais seco podem causar problemas respiratórios, certo? Vamos lá. Além desses que eu falei, qual é o outro componente não vivo? Quem se lembra? Isso, a luz e o calor. O Sol, ele emite radiação na forma de luz e calor, que chega até a Terra. Essa luz e o calor são importantes? Essa radiação é importante? Sim, é importante. Ela é essencial para a manutenção da vida na Terra. A luz e o calor são necessários para as plantas crescerem. Então, as plantas precisam da luz e o calor para crescerem. Vejam, e as plantas crescendo, elas servem de alimento para os animais, servem de abrigo para outros animais. Então, vejam como há essa dependência de um componente vivo, de um componente não vivo. Eles dependem um do outro para a manutenção desse equilíbrio. Além disso, a luz e o calor, que são necessários para as plantas crescerem, o que acontece quando não há plantas, por exemplo, após um desmatamento? Quando uma floresta, uma mata, uma vegetação é desmatada, cortada, o que acontece? Quando não há plantas, essa luz e o calor do sol provocam a evaporação mais rápida da água. E aí deixam o solo mais seco e o ar também fica mais seco. Então, numa situação de desmatamento, onde todas as plantas são retiradas, a luz e o calor vão interferir diretamente no solo, no ar, vão deixá-lo mais secos, deixá-los, o solo e o ar mais secos, certo? Então, veja aí uma situação de desequilíbrio quando há um desmatamento, tá bom? E a relação de dependência de um componente do outro. Agora, nós vimos aí os componentes não vivos e nós temos os componentes vivos, que são os seres vivos, aqueles que possuem vida, né? Os primeiros que eu quero comentar com vocês são as plantas. As plantas, elas fornecem alimento e abrigo para os animais e para o ser humano. Então, as plantas são a base da vida na Terra. Elas fornecem alimento para muitos animais e abrigo para muitos animais e alimentos para o ser humano. As plantas, vocês devem saber, elas produzem o gás oxigênio. As plantas produzem o gás oxigênio, que é um gás essencial para a manutenção da vida na Terra. E vocês sabem que para as plantas produzirem o gás oxigênio, elas precisam de água, luz e ar. Estão vendo aí a relação entre os componentes vivos e não vivos? Ora, as plantas, como a gente acabou de ver, mantêm o ar úmido e mais fresco. Vocês já notaram, quando vocês realizam algum passeio para algum parque ou para um bosque, o ar é diferente, a temperatura do local é diferente. Quando passeamos num parque, ou num bosque, ou qualquer outra área mais arborizada, com mais árvores e plantas, vocês já notaram que é mais fresco,
mais úmido, mais agradável, não é mesmo? Então veja, as plantas, elas tornam o ar mais úmido e mais fresco. São as plantas que fazem isso. Então veja que a presença delas já cria outras condições de ar e temperatura no ambiente. E se eu retiro as plantas, isso interfere no ar e na temperatura desse ambiente, certo? O que mais que as plantas realizam? Suas raízes abrem espaços no solo. Então, as raízes das plantas que penetram no solo vão abrindo espaços no solo. E esses espaços são importantes para outros seres vivos que vivem no solo, como, por exemplo, a minhoca e alguns insetos, certo? Então, as plantas ajudam a tornar o solo mais fofo para esses animaizinhos que vivem enterrados, tá? O que mais? O que as plantas são importantes? As plantas protegem o solo de ventos fortes, da luz intensa do sol e de chuvas fortes. Então, uma área onde há vegetação e plantas, as plantas e suas raízes ajudam a proteger esse solo. Veja, vocês já viram, por exemplo, situações onde houve um desmatamento? Esse solo que fica exposto, após uma chuva forte, intensa, pode descer, deslizar, né? Isso é chamado de erosão. Então, a retirada das plantas deixa o solo exposto. Ele fica exposto à luz do sol, se torna mais seco, sem vida. E, numa chuva forte, pode ocorrer um deslizamento, né? Essa água da chuva levar esse solo embora, tá? Tudo bem? E qual é um outro componente vivo de um ambiente? São os animais. Então vejam na tela de vocês, os animais que eu representei naquele exemplo, como borboletas, um passarinho, um sapo, eles respiram, vocês sabem disso, e eles produzem gás carbônico. Os animais estão respirando e produzindo gás carbônico. E esse gás carbônico é utilizado pelas plantas. As plantas, para a produção de oxigênio, elas utilizam o gás carbônico, a água e a energia da luz. Então, vendo a relação entre os componentes, a importância desse equilíbrio? Ora, os animais, eles polinizam as plantas, certo? Vocês sabem que muitos animais vão até as flores das plantas atrás de alimento, né, o néctar, e ao visitarem várias flores para se alimentar, eles estão carregando o pólen de uma flor para outra, de uma planta para outra, polinizando as plantas. E o que é polinização? A polinização é o processo, é o início do processo de reprodução das plantas. Então, esses animais que polinizam as plantas são importantes para garantir a reprodução dessas plantas, certo? Estão vendo aí a relação entre animais e plantas? Então, por exemplo, quando os animais são caçados, mortos, retirados do ambiente, pode comprometer a polinização de algumas plantas. Um simples inseto, quando ele é extinto, morto, ele pode, a falta dele, o desaparecimento dele, pode causar o desaparecimento de uma planta que precisa daquele inseto para ser polinizada, certo? E alguns animais escavam o solo, tornando-o mais fofo, né? Então, como eu falei várias vezes, a minhoca, por exemplo, e outros insetos vão escavando o solo, vão tornando o solo mais fofo, vão ajudando na decomposição, na mistura dos restos de plantas e animais junto com o solo, certo? E vocês sabem também que alguns animais fornecem alimentos para o ser humano, né? Muitos animais fornecem alimento para nós. E existe até uma atividade criada pelo homem, onde animais são criados
para a produção de alimento para nós, tá? Então, os animais também são muito importantes. Então, antes da gente seguir, eu quero novamente aqui voltar na demonstração que eu fiz para vocês, para exemplificar e mostrar essas duas situações. Uma situação onde há um desequilíbrio. Por exemplo, se eu retiro num desmatamento, eu retiro as árvores de um ambiente. O que acontece? O solo, ele fica exposto à luz solar, ele fica mais seco, os animais que viviam ali vão fugir ou morrer, né? O ambiente fica mais seco, o ar fica mais seco e mais difícil a sobrevivência. Então, eu causei um desequilíbrio no ambiente quando eu fiz um desmatamento, certo? Ora, então vamos lá para a nossa conclusão. O que nós temos aí? O que aprendemos nesta aula? São muitas informações? Sim, são muitas informações. Então, vamos com calma. O ambiente é formado por componentes vivos e não vivos. Então, nós vimos lá que qualquer ambiente tem componentes vivos, que são seres vivos. E os componentes não vivos, que são aqueles que não têm vida, mas são importantes, como a água, o ar, o solo e a luz, certo? Há um equilíbrio entre esses componentes, vivos e não vivos. Vocês viram aí durante a aula vários exemplos de equilíbrio que existe entre os componentes não vivos e os componentes vivos. O que mais nós temos aí de conclusão? Alterações em qualquer componente do ambiente causam um desequilíbrio nos outros componentes. Então, se eu retiro as plantas, causa um desequilíbrio nos outros componentes. Se eu retiro a água, causa um desequilíbrio nos outros componentes. Então, a retirada, a alteração de qualquer componente desequilibra os outros. E, finalmente, o que nós temos? Os desequilíbrios no ambiente provocam alterações em nossas vidas. Então, um ambiente desequilibrado, ele não afeta somente plantas e animais, ele afeta todas as formas de vida, inclusive nós, seres humanos, certo? Ora, e para terminar, eu tenho uma sugestão de atividade que vocês vão realizar em casa. Ao término desta aula, eu gostaria que vocês registrassem aí no caderno de vocês algumas informações, né, que vocês vão ver aí na tela de vocês agora. Proposta de atividade. Vocês vão escrever uma relação, uma ou mais relações que existem entre os componentes do ambiente. Então, vocês podem rever essa aula e eu quero que vocês escrevam, identifiquem relações que existem entre os componentes de um ambiente. E lembrem-se que existem componentes não vivos e vivos. Então, escreva aí relações que existem. Existe entre água e plantas. Qual relação existe entre o solo e as plantas? Qual relação que existe entre a luz do sol e as plantas? Certo? Que relação existe entre animais e plantas? Há muitas relações que vocês podem identificar em um ambiente, certo? E vocês vão escrever essas relações, identificando. A outra proposta de atividade é a seguinte: eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês o seguinte: quais ações humanas causam desequilíbrios no ambiente? Que ações humanas, né, algumas delas eu citei durante a aula, podem desequilibrar o ambiente? Que ações humanas interferem em um componente, vivo ou não vivo, desequilibrando todos os outros componentes? Vocês vão escrever que ações humanas são essas que podem causar um desequilíbrio. Combinado? Espero que vocês tenham gostado.
São muitas informações muito interessantes, agradeço a atenção de vocês. Tchau! Dessa vez vamos fazer assim, ó. Eu já escolhi o poema, certo? Esse E um aí? de nós vai ler. Tá, Agora a gente tem que escolher quem é que vai ler. Isso é legal. Tá bom. Eu posso fazer a contagem, então? Tá, Pode, pode. Então, esse poema é ótimo. Então, Essa estão foi preparados? Sim! Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Você sempre dá sorte pra Doroteia, né, Dudu? É coincidência, mas eu Tá dou bom, sorte vai, pra tudo ela bem. mesmo. Vai, Doroteia. Esse poema é incrível, hein? Tá, eu vou ler então esse poema. Era uma vez uma voz, do Sérgio Meurer. Isso. Então vou lá. Vai. Era uma vez uma voz parecida com a minha. Não sabia quem era quando a voz respondia. Curioso eu ficava. Quem falava eu não via. Sempre que eu perguntava, outra coisa aparecia. Quando eu falava chuva, outra coisa a voz dizia. Uva, uva, uva. Perguntei, será uma espaçonave? Voando, a voz respondia. Ave, ave, ave. Perguntei se era um boneco. Ela, enfim, se apresentou. Eco, eco, eco. Era uma vez uma voz de Sérgio Meurer. Meurer, Meurer. Tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal! Por conta do coronavírus, eu também estou em casa igualzinho a vocês. Aqui em casa estou eu e minha mãe. Minha mãe e eu e minha mãe e eu e minha mãe e eu. No começo tava meio chato, sabe? Mas agora eu comecei a ajudar a minha mãe com a louça, com as roupas. E ela começou a me ajudar com as lições da escola, a brincar comigo. Estamos mais amigas do que nunca. E amigo que amigo protege um ao outro. Aqui em casa, toda vez que a gente vai espirrar ou tossir, a gente protege o nariz e a boca com o braço, assim, ó. Tchim. Viu só? Higiene e saúde andam juntinhas. Calma aí, mãe, eu já vou. Vamos lá. Tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá a todos, pais, alunos, queridos alunos, professores, colegas. Meu nome é João Paulo. Vamos ter uma aula hoje de língua portuguesa, 5º ano. Tudo bem aí? Vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar uma história, tá, pessoal? A nossa habilidade de hoje, professores, é a EF 15 LP 16. Trata do quê? Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo artístico literário, contos populares, de fadas acumulativos, de assombração, entre outros. Nosso conteúdo hoje, compreensão e leitura.
Pessoal, para vocês aí, vamos ver se vocês descobrem aí. Um gênero que trata morcego, bruxa, sala escura. Que gênero que é esse, turma do 5º ano? Do que trata isso aí? Vamos lá, já estão colocando aí terror, isso, Tainá, terror, medo, mistério, isso aí, pessoal, Daniele, Gabriele, Matheus, muito bem. Então, o nosso texto de hoje vai tratar um pouco sobre isso aí. Vocês gostam muito desse tipo de conteúdo e tipo de gênero, não é isso? Só que nosso texto hoje, pessoal, ele é um pouco longo. Eu peço que vocês prestem muita atenção, anotem, peguem o caderno de vocês aí, suas anotações, anotem as palavras que vocês acharem estranhas aí, para depois estar procurando no dicionário, a gente mesmo estar discutindo, tá? Vamos lá para o nosso texto? O título é Entrando no Quarto Misterioso. A chave que abre a porta daquele cômodo, sempre fechada, construída atrás da despensa, ao lado de velhos barris de carvalho. É pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado e a gente chama na roça de zinabre. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, se não fosse a ruína de um antigo tear para afiar algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia. Daí, minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em diante fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente e, por isso, sentimos que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. Porque aquele casebre não foi demolido de todo e porque foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém nunca soube explicar isso. E o que ouvi dizer é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos que ficam além da salona. E tenho olhos que me espreitam. Devem ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca. Por que será tão gostoso abrir portas, ver o que há do outro lado das coisas? Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora e para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso, faço 2 voltas com a mágica chave, tlac, tlac. Foram sons da fechadura de ferro. Um tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal, apesar de escuro, quase absoluto. Sinto o cheiro de lugar fechado. E com ar parado, fecho a porta. Procuro acendedor, encontro um daqueles bem antigos, dependurado por um fio preto que desce do teto, e a gente aperta o interruptor.
Com um clique, tenho a luz elétrica. Que bom! Vou começar a investigar. Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora parecia minúscula. Sobre mim, há muitas teias de aranha. Ao lado, mais teias, descendo do teto, ao chão, formando um chale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há uma só para eu elogiar o trabalho de fiação. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha, de um olho só, que minha tia Clara me falou? De morcegos, não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve ser parente do morcego Eugênio, da casa de minhas 3 tias tricoteiras. No forro de palhinha trançada, há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo, vejo um tear enorme, lindo, se bem que empoeirado, mas com os fios ainda esticados. Em meu costumeiro caderno de anotações, o caderno dos segredos misteriosos, que sempre trago comigo por toda parte. Fiz pesquisa sobre o tear de roca para aula sobre histórias de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas e ainda é em cidades que vivem basicamente de artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer. Tem um pedal, um fuso, que é aquilo que espetou a bela adormecida, antes de ela adormecer, é claro, nos contos de fadas. Quando comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. Vou explicar. Descobri, brincando com as palavras cruzadas, que podemos ser analfabetos de muitas coisas, não só de letras, números e interpretação de textos. Quem não sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história dos analfabetismos que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei o desenho de um tear antigo e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe a minha explicação. Um conjunto dos fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim: a trama do filme de suspense é muito bacana. É que a vida é um tear. Temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas, e os tecidos, e os textos. Mas voltemos da filosofia. Esse tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru, tingidos ou não. Na trama, eles são passados no sentido transversal do tear com auxílio de uma agulha chamado navete. A trama é passada entre os fios da urdidura por uma abertura entre os fios ímpares e pares, denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura para liberar a abertura
da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio complicado, mas não é. Agora, veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um instrumento usado para a manufatura de fios artesanais, por fiação manual. Com a roca podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro e de cabra, por exemplo, vegetal, algodão, linho, rami, juta e até sintética, descoberta mais recente. Vovó sempre diz, cada roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. Você percebeu esse piscar? Acho que a lâmpada vai queimar, mas está piscando sem parar. Deixe-me investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas quebrada. Que pena. Além de fios e lãs ainda não fiadas, gostaria de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Tem um visitante, uma voz esgarniçada e com um tom maligno. Deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só. Deve ser ela. Tia Clara estava certa. Minha alma líquida se congela de medo. Quer que eu lhe escreva o que vi? Pode deixar aqui. Pessoal, então, essa história, eu quero também lançar aqui para vocês um desafio. Vocês têm costume de ler livros? Sim ou não? Vocês têm costume de ler livros? Eu acredito que sim, né? Vamos ver o que vocês respondem aí. Sim. Sim, Adriano, Maria, Eduardo, Beatriz. Gosto. Alguns não, né? Então, mas vocês estão numa fase que vocês têm que começar a ler, certo? Uma indicação de leitura que vocês vão fazer aí, que o seu professor normalmente dá para você, que você pegaria se a escola tivesse aberta, né? Não sei se no caso foi algum livro de leitura, você tem em casa, né? Numa indicação de leitura, você escolhe um livro e vai fazer essa leitura, certo? Você vai utilizar os seguintes critérios. Você escolhe o livro pelo título, aí a gente vai analisar nesse livro. Lembra das perguntas que a gente faz para o texto, né? A gente vai analisar no livro. Onde e quando aconteceu essa história? De que forma o autor descreve isso? Quem são os personagens? Como o autor faz a descrição dos personagens? E qual o enigma que aparece num conto, por exemplo, que a gente fez, tá? Então, essas questões são bem interessantes para a gente estar levantando em qualquer história que a gente for ler, tá? Uma primeira vez, uma segunda. Agora a gente marcou alguns verbetes, algumas palavras em que a gente vai ter dificuldade para entender melhor o texto. Vamos voltar lá na primeira parte lá, ô Oráculo, para nós? Gostaram da história? Vocês já conheciam? Vocês gostaram? Fala para mim aí, turma. Sim, sim. Rafael, Júlia, Melissa, Lucas, isso aí. Que ideia que a gente tem? A gente já conhece a história, né? Quando a gente tem um título desse, né? Ó, entrando no quarto escuro, num quarto misterioso. Já é um título que causa medo? Ontem, vários de vocês falaram que tinha medo do escuro, né? O escuro já causa um certo medo, um certo suspense, não é verdade? E essa máxima aí, ela está ligada aos filmes de terror, aos contos de assombração, certo? Então, o título aqui é interessante, ele já chama atenção, né? Essa é a primeira parte? A primeira? Travou? Deixa eu ver se vai aqui, peraí. Tá.
Então a gente vai continuar com esse texto aí de assombração, né? Quem é a personagem principal aí desse texto, pessoal? Coloca para mim aí. Vocês pegaram o personagem principal, anotaram? Quem é o personagem principal? Hã? Encontraram a personagem principal? Estão falando aqui que é um menino. Giovanni, Rafael, o narrador, a moça. Lembra lá que eu falei para vocês? Tem o personagem principal, que é o protagonista. Tem os personagens secundários. Tem o antagonista em algumas histórias, que é o que vai contra o personagem principal, que normalmente é o vilão, certo? Então a nossa história começa aqui, né? A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construída, E aí a gente chega nesse termo aqui, zinabre, né? Alguém poderia me falar o que é zinabre aí? Vocês sabem esse termo, o que é isso aí? Sabe? Zinabre. Tá ligado à ferrugem. Tem alguma associação? Né? Ó, quando a gente começa aqui, ó, ele dá uma dica, um tom esverdeado. Ele dá uma descrição aí pra gente. Um tom esverdeado, por exemplo, quando seu pai pega o chuveiro lá, ele já está um pouquinho velho, tal, queimou o chuveiro. Tirou o chuveiro, aquela parte de cobre lá em cima não fica esverdeada? Ali foi uma corrosão, a gente está falando já de ciências, tá vendo? Português puxa para o lado de ciências também. Aquela parte toda esverdeada, o que aconteceu com o cobre? Ele formou uma corrosão ali, ele comeu ali, ele desgastou com o tempo pela ação da água e o calor. Esse é a ideia do zinabre, tá? Esse tom esverdeado. Vamos lá, turma, e casebre, essa tá fácil, né? Essa daí, o que é o casebre? Uma casa grande ou uma casa pequena? Hã? É uma casa, muito bem, Patrícia. Casa velha, opa! Casa pequena, isso aí, muito bem. David, Gabriel, Mateus, joia. E erguida em cima de onde? Era um terreno estável ou instável? Um lamaçal é um terreno que tem lama, né? Um terreno instável, tá? Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera. Alguém me responde aí o que é tapera? Hã? Essa eu não vou falar não, vou deixar para vocês pesquisarem agora, tá? Tem que deixar um desafio para o aluno também. Tá tudo mastigadinho, fica fácil, né, turma? Essa vocês vão pesquisar, tá? Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear. E ruína? Vamos lá, pessoal, vocês estão com frio aí, não é possível, tá muito devagar esse chat hoje aí, hein? Ruína. Ruína o que é? Hã? É uma casa, ó, respondeu o Bruno, uma casa velha, em destruição, Kathleen. O que mais? Velha. Casa velha, né? É, uma casa já destruída, em destruição, alguma coisa assim mesmo. Muito bem. Próximo. Aí a gente fica aqui na lacuna. A lacuna é um pequeno o quê? Um pequeno espaço, tá? Daqui em diante fica uma lacuna, um espaço bem estreito, tá? E a gente vem aqui o quartinho de taipa. Taipa fica para vocês pesquisarem também, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar dela. Próxima. Todos dormem e ficam em uma salona, uma sala grande. Tenho olhos que me espreitam, que estão me observando, tá? Próximo. Entrou as personagens aí também, 3 tias tricotadeiras. Tricotadeiras tá ligado ao quê, pessoal? Que tipo de arte que é essa daí? Que tipo de artesanato que é?
quem faz tricô, né? Maria, Marta, Pedro, Sofia, tricotar. Estão tricotando bem, muito bem. Próxima. Opa, Roca, né? A Roca, tranquilo, não, pode deixar. A Roca, na história que a gente tem lá, né? Você já conhece dos contos de fadas, a Roca machucou o dedinho na roca e adormeceu lá a mocinha, certo? Fuso. Fuso, o mesmo que parafuso, tá, pessoal? Parafuso, a rosca, é um fuso, que fazia parte dessa máquina aí. Próximo. Urdume. Eu vou deixar para vocês pesquisarem também, lição de casa. Próximo. Anota aí, pessoal, mais duas para vocês pesquisarem. Navete e urdidura, são bem específicas aí do segmento têxtil, tá? São termos bem técnicos, então vocês vão pesquisar aí no seu dicionário, tá? Próximo. Voz esgarniçada. É uma voz que ela tem um tom bem diferenciado, é a voz de monstro, de velho, a vozinha esgarniçada, entendeu? Essa vozinha. Não teria como explicar, tem que ser mais ou menos assim, tá? E maligno tá fácil, né? Esse aí vem de uma pessoa que é o antônimo do quê mesmo, pessoal? O que é o antônimo? O antônimo é o... Qual o antônimo de maligno? Hã? É mal, né? O maligno é o mal, isso. Qual é o antônimo de maligno? O que é o antônimo? Quero que você me responda agora o antônimo. Vamos lá? Bom, bem, isso aí, turma. Estão matando a pau, gostei, hein? Muito bem. E a nossa história de hoje, o nosso autor é o Adriano Messias. Ele é um mineiro, né? De Lavras. Ele tem vários trabalhos como escritor, como autor de peças de teatro. Ele fez trabalhos em doutorado tanto no Brasil quanto na França. Ele é um estudioso, tá? Essa história está dentro de um livro que chama Histórias Mal-Assombradas, Portugal e Espanha, da editora Biruta, tá? Está lá no livro de vocês, o Ler e Escrever, 5º ano, na página 204 e 205. Eu espero que vocês estejam em casa firme, estudando, né? Hoje é sexta-feira, vocês depois vão poder, no final de semana, descansar um pouquinho mais, certo? Procurem pegar um livro, não pega o livro e só se baseiem na capa. Tentem dar uma folheada, conversem com o texto, tudo bem? Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, familiares aí, os responsáveis, professores, colegas e os meus queridos alunos, tá? Fiquem bem aí, força, coragem, tomem as medidas de proteção aí, de distanciamento, tá? Pra gente sair logo dessa crise aí, desse Covid-19. Tudo jóia, pessoal? Obrigado pela atenção e tenham um bom final de semana. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Dia tá osso? Então é só cantar um rap que melhora. Solta o som, DJ! Eles são mais duros do que um espeto.
Juntos eles formam nosso esqueleto, ajudam o corpo a ter sustentação e também locomoção. Tem grandes reservas de sais minerais, acolhem os nossos órgãos mais vitais. O cérebro, os pulmões e o coração têm a sua proteção. Os seres humanos adultos têm 206 ossos: crânio, costelas, coluna vertebral, fêmur e osso nasal. Os seres humanos adultos têm 206 ossos. Se você cair e um osso quebrar, você vai ter que engessar. Euzinha aqui nunca quebrei nenhum osso, mas também eu não tenho nenhum. Fui! Olá, bem-vindo ao Carochinha Quer Saber. O desafio de hoje é sobre o menino João, que um dia vendeu algo muito valioso para o sustento de sua família por um punhado de feijões mágicos. Exatamente! Essa é a história de João e o pé de feijão. E o que eu, dona Carochinha, quero saber é: o que o menino João trocou pelos feijões mágicos? A. Uma galinha. B. Um anel de ouro. Ou C. Uma vaca. Tempo! E a resposta certa é C. Uma vaca. Ai, é por isso que a mãe dele ficou uma fera, onde já se viu trocar uma vaca por um punhado de feijões. Você tem razão, é que ela não acreditava que os feijões eram realmente mágicos, não é? Ótimo, então por hoje é só. Até o próximo Carochinha Quer Saber. Eu quero ser criança até quando eu for adulta, porque eu quero lembrar de tudo que eu fiz, eu quero brincar, continuar vendo os desenhos. Eu quero ser cientista de tecnologia mecatrônica, porque eu gosto muito de ciências. Ciências é minha vida. E eu sempre estou brincando que eu estou fazendo robôs, que eu tô no futuro. Eu quero ser quando crescer uma pergunta difícil. Na verdade, eu queria ser todas as profissões. Eu sempre quis ajudar as pessoas como um robô. Sim, eu sou um robô, eu ajudo as pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito boa tarde a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, maravilhoso aluno e maravilhosa aluna do 5º ano. Vamos para mais uma aula comigo, Lilian Barbosa, professora da Rede Pública. E olha, eu já tinha combinado com vocês que fecharíamos aqui a semana com mais uma aula de matemática. Então, olha, uns recadinhos bem rapidinhos aí para vocês. Olha, beijos, Nicola, Aline, o pessoal da Escola Sueli Serrosa de Bauru, professor Paulo, Luiz, Mariana Arruda, Clarinha, Maísa, Vitor Gabriel, Isis, Johnny, o pessoal da Escola Dona Sinhá Junqueira, João Pedro, Melissa, Rayane, Luísa, Raquel, Manuel Borba,
Gustavo, Manuela, Diego, Tomás, Luane, que fala que a gente nunca fala, Paola, é que passa muito rápido, hein? Giovana, Emily, Maria Fernanda e para o pessoal lá de São Pedro, Gigi, Laura, Miguel, Maria Vitória e para o pessoal lá de Taquaritinga. Então, olha, beijo para todos vocês e para todos os outros que estão aí no chat, tá certo? Vamos conhecer e, na verdade, recordar, porque vocês já conheceram essa semana, não é mesmo? O objetivo da nossa aula. O oráculo vai colocar aqui, olha lá. Então, para a gente lembrar, calcular, comparar e escolher o seu papel como consumidor. Eu sou a professora Lilian Barbosa, vamos novamente ampliar aí as nossas construções em resolver, elaborar situações problema, de multiplicação, divisão, envolvendo aí os números naturais, os números racionais, né? Cuja representação aí é infinita, mas vamos nos ater aqui, olha, nessas estratégias diversas, tá? Já sabem, anotem, tirem foto ou print, participem e olha, pessoal, em todas as aulas vocês podem marcar lá nas redes sociais fotos da aula, coisas aqui conosco, eu no CMSP, ok? Então, para a nossa aula de hoje, vocês lembram que eu tinha convidado quem quisesse, não é, participar, e eu recebi vários problemas. E hoje, estes problemas vão aparecer. Eu já estou vendo um monte de gente ali dizendo, oi, boa tarde, Giovana, Cauane, Camille, os professores maravilhosos, né? Um monte de gente linda. Gente, a gente adora falar o nome de vocês. E olha, fiquem aí, porque eu vou ter uma coisa especial semana que vem e vou falar o nome de todo mundo, não necessariamente aqui, mas eu vou falar. Então, vamos conhecer agora o nosso primeiro problema. Esse problema, pessoal, está lá no nosso livro do EMAI e também foi uma sugestão de um estudante e ele já estava aqui e eu disse, olha, você vai gostar, porque a sua sugestão já vai estar na nossa aula. Então, quem aí tem o EMAI em casa, maravilha, já pode anotar a página. Quem não tiver, depois pega lá com o professor, né, que tem ele online e pode fazer também esse problema. Vamos lá, tá na página, pessoal, 41 do livro de vocês. Então, vamos para a leitura. Começando aqui. Dona Renata está organizando uma festa surpresa para o aniversário de sua filha Silvana, que vai fazer 10 anos. Vamos ajudar Renata a resolver algumas situações. Nós pegamos aqui, olha, justamente uma indicação lá, começando pela letra B. Mas se vocês olharem no EMAI de vocês, tem a letra A, para começar a fazer também em outra oportunidade. Então, vamos à questão que temos que resolver hoje. Renata encomendou salgados para a festa, sabendo que 100 salgados custam R$ 34,00, quanto ela pagará por 300 salgados? Pessoal, bem importante agora, nesse problema, é a gente perceber, não é? E eu acho que vocês já tiveram aulas aqui sobre isso, falando justamente dessa ideia, né, da multiplicação em relação à proporção. E é exatamente isso que esse problema traz. Uma questão de multiplicação com significado de proporção. Então, veja só, qual é a proporção? Nós temos aqui, ó, 100 salgados custam R$ 34,00. Ele quer saber o que, ó? Quanto vai ser pago por 300 salgados? Mais do que só acertar, e eu já estou vendo um monte de gente ali pensando, jogando, é isso mesmo, a questão em relação ao valor, maravilha. A gente precisa perceber como é que a gente faz, como é que a gente pode pensar, quais estratégias podemos utilizar. E olha, para problemas de proporção, nós podemos fazer dessa maneira, ó, da seguinte forma. Eu não sei aqui que eu quero saber 300 salgados. O que acontece do 100 para o 300? Quem me diz? Olha a pergunta. O que é que aconteceu ali do 100 para o 300? Quem sabe dizer? Exatamente, é 3 vezes maior. Por isso, eu multiplico por 3, olha. E na proporção, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer exatamente igual do outro. Então, vou fazer aqui do lado, olha, 34
que a gente já sabe que é 30 mais 4, multiplicado por 3. 3 vezes 4, quem joga aí bem rapidinho? Eu vou ler o nome do primeiro que colocar, hein? 3 vezes 4, vamos lá? A Paloma ou Pablo, 3 vezes 4, exato, 12. 3 vezes 30, e eu posso pensar em 3 dezenas também. 3 vezes 3 dezenas, que vocês já sabem que cada dezena equivale a 10. Quanto vai dar? Deixa eu ver quem vai colocar. 90, ó, Felipe, Manuela, Romeu, João, exatamente. E agora, olha o que eu preciso pensar. 90 mais 12, tem aqui mais 10, não é? Deu 100, mais 2, 102. Exatamente, olha só, pessoal. R$102. Cheguei ao meu resultado. É uma das estratégias que você pode utilizar, tá? E é bem bacana você ter acesso a várias delas, porque aí você escolhe qual é a melhor para você aí decidir o que fazer nos seus problemas. Vamos para o próximo? Olha só, o próximo envolve aí justamente esta questão anterior e eu trouxe num outro formato. Então, vamos fazer a leitura, olha lá. O valor total dos salgados foi de R$102. As 5 irmãs da dona Renata resolveram dividir o valor igualmente entre elas para ajudar nos gastos com a festa. Quanto cada uma irá pagar? Então já tem até aqui, olha, a marcação, né, de R$102. Vocês viram? Pessoal, o que nós temos que fazer agora? Qual é a ideia? Eu posso pensar tranquilamente, não é? Que número vezes dá aquela quantidade, ou eu também posso já dividir. Então, vamos dividir também nas partes, lembrando e considerando ali, ó, os R$100 e os R$2, para você inclusive ver o que é que acontece. Então, olha só, R$100, a gente não vai dividir por 5? O que eu posso pensar aí, não é? Que número vezes 5 vai dar os R$100? Ou quantas vezes alguma quantidade exatamente igual cabe dentro do 100? Quem sabe dizer, olha lá, o Carlos, Manuela, Guilherme, exato, dá 20. Então, 20 para cada, certo? E agora, esses meus R$5 que eu também preciso dividir em 5 pessoas. Quem lembra aí das trocas que nós fizemos, já vai saber, hein? Quem lembra? Quem lembra das trocas, deixa eu ver, quem coloca aí? É uma divisão, isso mesmo. Mas quem lembra das trocas? Quanto vai dar, pessoal? Muito bem, olha lá um monte de gente colocando, né? A gente precisa fazer o que agora? Dividir esses R$2. Então, lembram lá, olha, eu posso repartir esses R$2 em R$1 mais R$1 e depois eu posso fazer exatamente o que com esses meus? Dividir novamente nos meus 50 centavos, se eu quiser, ou direto só pensar no que, pessoal? Quanto dá? Quem sabe me dizer aí? Vai dar o quê? Deixa eu ver, quem coloca? Exatamente, 40 centavos. Então, eu tenho aqui, olha, 40 centavos para cada um, porque eu teria que redividir isso daqui, certo, pessoal? Então, qual o valor total que cada irmã vai contribuir? Ó, R$20. Ops. E 40 centavos. Próximo problema, e eu já quero agradecer aí às crianças, o Oráculo vai colocar na tela, algumas crianças colocaram e elas elaboraram, para vocês verem que vocês são super capazes, alunos do 5º ano, vocês podem elaborar problemas, fazer aí de repente um campeonato entre a própria escola, não é? Faz aí um problema, convida outros colegas para vocês trocarem e resolverem. Vamos conhecer os problemas que chegaram, não é? E estão aqui hoje conosco. Olha só, as pessoas que escolheram os nomes, inclusive colocaram o próprio nome no problema. Vamos ver, olha. Maiara Oliveira, e ó, beijão para Maiara. Bianca e Júlia foram em uma lanchonete e compraram 3 sanduíches de igual valor, gastando R$33,90.
Como Maiara pagou toda a conta, quanto cada amiga precisa pagar para ela? Qual é a questão agora, pessoal? O que a gente precisa fazer? Qual é a ideia central desse problema? Olha, um monte de gente. Matheus, Henrique, Murilo, Sara, Roberta, um monte de gente já está colocando, né? Isso. Olha, vou até agradecer de novo ali, apareceu um Lilido, totalmente demais. Muito obrigada, adorei o elogio. Olha, um monte de gente já colocou a resposta. Mas eu quero saber, e você que de repente aí está pensando, mas como é que eu faço essa divisão? Olha, de novo, estratégias que você pode utilizar, hein? Então, de olho aqui na lousa. Você já sabe que você tem aqui, olha, os R$ 33,90. E o que é que você precisa fazer com ele? Você vai dividir entre 3 amigas, que são as amigas que foram com ela. Olha só, vamos novamente pegar esses R$ 33 e fazer aquilo que eu gosto bastante, decompor. São R$ 30, R$ 3,90. Pessoal, o que é que eu vou fazer? Olha só, aqui eu também preciso dividir por 3, tá super tranquilo, não é? Vai ser 10 para cada. E os 3? Muito bem, 1 para cada. Muito bem. Vou pôr isso daqui que significa que é a mesma coisa do de cima. E os 90 centavos, hein, pessoal? Olha, uma coisa boa de você pensar aí nos 90 centavos é lembrar o que é que você faz, por exemplo, com 90 inteiros. É a mesma proporção. Ou, por exemplo, 9 dezenas. Aqui, a diferença é que vai dar em centavos, mas a ideia e a lógica, o padrão é o mesmo. Quanto vai dar para cada um? 30 centavos. Muito bem. Portanto, e de novo, para cada pessoa. Portanto, nós temos aqui que cada amiga precisa dar para ela, olha, R$10 mais R$1,11 mais 30 centavos, R$11,30. Sensacional, toda a galera aí que já foi colocando, muito, muito, muito bom. Ah, e vou até comentar, vocês falam às vezes, mas professor, é só matemática. Gente, todos os professores dão aula de todas as coisas, porque é assim na escola também, não é? Vocês não estão habituados a ficar com a professora lá 4, 5 aulas? É a mesma coisa. E é muito bom estar aqui com vocês também. Olha, um monte de gente, eu te amo, te amo. Gente, também amo estar aqui com vocês. É muito bom. Olha lá, vamos conhecer o próximo problema que outro colega aí do 5º ano fez e me mandou também para essa aula. Olha lá. E quem é esse colega? Ó, beijo todo. Olha quanto eu te amo, gente. Tudo bem. E não precisa, quem não ama, tá tudo bem. Eu te amo até em inglês. Sensacional. Também amo estar aqui com vocês. Olha lá, Samuel Benjamin tinha um cupom de 50% de desconto na papelaria. Ele comprou materiais de desenho no valor total de R$ 223,30. Quanto ele pagará pela compra ao usar esse cupom? E aí, pessoal, qual é a ideia desse problema? O que a gente precisa fazer? Qual é uma boa estratégia? Quem sabe dizer qual é a operação? Nossa, quantos eu te amo! Sensacional! Estou adorando vocês, pessoal, de verdade. Lindos, incríveis. Mas eu quero saber qual é a operação? Qual é essa ideia, não é? Dos 50 centavos. Quem lembra no começo lá da nossa aula, o que eu preciso fazer para encontrar esses 50 centavos? Não, 50%. O que é 50%? Quem lembra o que é 50%? 50%, o que é? Tá, é divisão, sensacional, metade, exatamente. E quando eu divido ao meio, o que é que eu faço, pessoal? Eu divido em quantas partes iguais? Quem sabe? Quantas partes iguais? Metade são quantas partes iguais? 2, olha, a Isabela, a Mariana, a Yasmin, Beatriz, Gabriel, Gabriele, Ohana, Alexandre, Yasmin, José, Arthur, Luiz,
Brittany, gente, todo mundo dizendo que é isso mesmo. São o quê? Dividir em duas partes. E olha uma estratégia agora para efetuarmos essa divisão. Nós já sabemos que são, olha, R$ 223,30. Então, nós vamos trabalhar também, olha, decompondo. 200 mais 20 mais 3 mais 30 centavos. E é bem bacana que se alguém tiver aí dificuldade ou dúvida, fazendo dessa forma, que também tem aí no seu material do EMAI, em algumas propostas, vai compreender melhor a divisão. Então, nós vamos pegar primeiro quem? Olha, o 200. Quanto para cada? Quem diz aí, rapidinho, quanto para cada? Eu não quero saber a resposta agora completa, eu quero saber, olhando para o 200, porque nós temos que considerar que as pessoas precisam, não é mesmo? De diversas oportunidades para compreender. Muito bem, ó, Daniele, Felipe, Ariana, Bianca, Arthur, Pablo, Isabela, Sofia, Tainá, a professora, passa muito rápido, a gente só lê pro. Exatamente, são 100 para cada. Pessoal, e agora? Quem eu pego? Olha, o 20. E eu vou fazer a mesma coisa, dividir em duas partes. Olha a proporção, não é? Se eu tenho 10 vezes maior, vai ser 10 vezes menor, olha. Por quê? O 200 não é 10 vezes maior do que o 20? Logo, a resposta vai ser 10 vezes menor do que o 100. Muito bem, todo o pessoal aí que colocou 10. E agora, esses R$3, hein? Tem que lembrar daquelas nossas trocas, tá? Quanto vai dar para cada um? R$1,50. Célia, Sofia, Ana Clara, Daiane, Marielle, sensacional. Joyce, Samuel, Bianca. Gente, vocês escrevem muito rapidinho. Olha, eu faço um desafio para vocês. Fiquem aí, vejam se vocês conseguem ler com essa rapidez e agilidade que vai passando e vai subindo o chat de vocês. Mas incrível, vocês são muito participativos. Olha, vou até fazer uma coisa especial no final da aula, aguarda aí, hein? R$1,50. Sensacional. E agora nós temos que dividir quem, pessoal? Deixa eu fazer aqui, olha, os nossos maravilhosos colaboradores aí, num coração, pessoal de Libras. Então, olha só, 30 centavos. E agora? Quanto dá? 15 centavos, olha lá, o Pedro, a Stephanie, Luiz, Nayara, Beatriz, Felipe, Luísa, Gabriele, Gabriel, Lucas, Rayane, Ana Luísa. Sensacional, 15 centavos. Gente, incrível que vocês já estão, não é? Colocando aí todos esses números racionais perfeitamente, utilizando aí esta vírgula. E agora, olha o que eu faço. Eu pego, olha, e eu junto. E verifico. Eu tenho R$100 mais R$10, 110, mais R$1,50. Ou eu posso pegar só mais um 1 aqui e pensar no 50 junto com os 15 centavos. Então, eu tenho já até aqui, olha, 111. Vamos pensar agora nestes 50 centavos com estes 15 centavos. Quanto isso dá? 65 centavos, sensacional. Portanto, qual é o meu valor? Né, o valor que o Samuel vai pagar ali pela compra dele, vou colocar aqui, ó. R$111,65. Gente, vocês viram que sensacional? Olha lá, o oráculo faz até a caneta mudar de cor. Demais, não é? Também gosto disso. Vamos então agora conhecer o outro problema proposto também por alunos aí do 5º ano, para vocês verem que vocês são extremamente capazes, vocês são sensacionais de verdade, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. Alguém ontem perguntou lá no chat, aluno de 3º ano faz aquele processo de subtração? Faz sim, pessoal. Se nós dermos as oportunidades de vocês, por exemplo, fazer quaisquer coisas, pensar em muitas formas e estratégias, vocês são extremamente inteligentes e sabidos, tenham certeza disso. Vamos para o próximo problema. Oráculo, olha, já apareceu. Gente,
Esse daí, olha, foi a Ana Luísa que fez e ela que escolheu colocar meu nome no meio, hein? Então, vamos lá, ó. Ana Luísa, Lilian Barbosa, Laura e Isabela foram ao shopping. Cada uma gastou R$ 15,50 na livraria. Quanto a livraria recebeu das 4 amigas no total? Então, vejam só, agora, qual é a minha ideia aí? Será que é de novo uma divisão? O que será que as crianças trouxeram aí, né? O que a Ana Luísa pensou nesse problema? Uma multiplicação, isso mesmo, uma multiplicação. Lembrando que agora é de parcelas iguais. E olha, pessoal, eu posso fazer de várias estratégias. Novamente, eu vou trazer aqui uma estratégia que todas as crianças, de repente, podem se identificar e falar, ah, eu entendo como faz isso. E claro, você em casa pode fazer do seu jeito, combinado? Então, vamos lá, olha, R$15,50, que eu vou fazer o quê? Quem já sabe? Decompor, que vai ficar 10 mais 5 mais 50 centavos. São quantas amigas, pessoal? Olha, eu tenho aqui a informação ou aqui a informação, ó, 4. Portanto, vou multiplicar por 4. 4 vezes 50 centavos. Olha, alguém já colocou ali R$2. Sensacional. Lembrando das trocas, não é? A cada 2 eu tenho R$1, portanto, 4, R$2. 4 vezes 5. Quanto vai dar? Olha a proporção. Vocês repararam aqui que bacana? Olha, já dá a resposta. Exatamente, 20, muito bem. Viram aí que é maior, 10 vezes maior. E agora, 4 vezes o 10. Quanto vai dar? 40, sensacional. O que eu tenho, pessoal, agora? Olha, 40 mais 20, 60. 60 mais 2 vai dar R$62. Gente, sensacional. Eu queria, assim, de verdade, agradecer muito aí as crianças. Vamos para aquela parte final, que é retomar a nossa aula, só que, olha, antes, para que vocês se sintam aí super, super, super abraçados, eu vou pedir aí uns segundinhos. Quem assiste da TV, eu tive essa ideia e dá para fazer. Quem assiste do aplicativo, eu prometo que eu vou buscar aqui criativamente uma outra forma. Para a gente fazer, sabe aquela foto à distância, abraçando alguém, para você aí de casa se sentir muito abraçado por mim? Então, olha só, vou pousar aqui, você pode mirar aí na sua tela da TV, vamos ver, olha, ó, eu acho que agora dá certinho. Se coloca aí, tira um print, deu? Acho que deu, olha, um monte de gente dizendo que sim. E olha, pessoal, quem gostou e participou, pode subir lá amando a matemática, gostando da matemática, né? Eu no CMSP, com o que você faz. Nós vamos agora só retomar o que fizemos, olha. Resolução de situações, problemas, né? De multiplicação e divisão, envolvendo aí os números naturais e números racionais, usando estratégias diversas. E as possibilidades para elaborar aí as situações problema. Então, vocês viram que vocês são muito, muito, muito capazes, não são? Então, olha, quem não gosta, espero que aprenda a gostar. E olha, gente, semana que vem eu vou estar aqui novamente com vocês e alguns dos problemas que vocês sugeriram, vocês podem encontrar lá, tá bom? Na minha página, que eu vou postar para vocês, para que as pessoas possam, de repente, compartilhar. Também amei estar aqui com vocês essa semana inteira. E olha, gente, foi um prazer enorme mesmo estar com vocês. Olha, segredinho, semana que vem eu tô de volta.